Portanto, hoje a nossa mensagem é a igreja em Tiatira, e o tema da mensagem é o olhar de Cristo a uma igreja tolerante ao pecado. Abra a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. Você que nos acompanha da sua casa, através da nossa live, permaneça também com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra de Deus. Diz assim o texto, esteja acompanhando com atenção. Apocalipse 2, versículo 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós cremos, Pai, que foi o Senhor, ali na ilha de Patmos, que revelou essas palavras para o profeta João, para o apóstolo João. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós cremos que é a tua palavra viva e eficaz. Por isso que nós clamamos a ti, Pai, para que o teu Espírito conduza a exposição dessa palavra e ilumine a nossa mente, Pai, nos fazendo entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco e produzindo em nós, na nossa vida, a mudança necessária, Pai, para que possamos te servir melhor e glorificar o teu nome. É nesse nome poderoso, o nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Meu amado irmão, você deve ter notado, essa aqui é a maior carta das 7 cartas aqui para as 7 igrejas. E das 7 cidades da Ásia Menor mencionadas aqui em Apocalipse, a cidade de Tiatira é a menos importante delas. Tiatira não é um grande centro cultural, não era também um grande centro religioso, não era também uma grande cidade como as outras que nós já estudamos
até esse momento. Mas a importância de Tiatira se dava por duas razões. Primeiro, porque Tiatira, a sua localização geográfica, ela era importante. Ela ficava localizada numa estrada que era uma importante rota comercial entre a Europa e a Ásia. Uma estrada que ligava a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia. Então era um lugar estratégico e importante para o comércio do mundo antigo. A importância de Tiatira também, apesar de não ser um grande centro econômico, mas ela tinha uma certa importância no setor comercial. Haviam muitos comerciantes ali. Tiatira era um pequeno centro industrial e comercial. Haviam muitos comerciantes e por conta disso, eles se organizavam, carpinteiros, tintureiros, comerciantes de uma forma geral, fabricantes de tecidos, eles se organizavam em associações comerciais. Podemos chamar de grêmios ou de sindicatos, eu vou chamar de associações. Toda vez que eu falar de associações, eu estou falando dessas associações comerciais, que tinham várias delas na cidade de Tiatira. Inclusive, uma curiosidade, havia uma corporação, uma associação dessa, que vendia vestimentas de púrpura. E muito provavelmente, a Lídia, você conhece a Lídia, ela era vendedora de púrpura na cidade de Filipos. Muito provavelmente ela fazia parte de uma dessas associações de Tiatira. Se você se lembrar, ali em Atos, no capítulo 16, nós estamos estudando todo o livro de Atos aqui, todo domingo de manhã na escola bíblica dominical. Em Atos 16 tem a narrativa de quando Paulo planta a igreja em Filipos, e ele tem algumas conversões que são famosas, a conversão do carcereiro, da mulher possessa, e a conversão de uma mulher chamada Lídia. E o texto ali em Atos diz que ela era empresária, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então a Lídia, que se converteu em Filipos através da pregação do apóstolo Paulo, era dessa cidade de Tiatira. Muito provavelmente fazia parte de uma dessas associações comerciais que ali existiam. Qual a finalidade da associação? Exatamente se fortalecer. Os comerciantes do mesmo setor se uniam para que eles tivessem força para vender e prosperar no seu comércio. Mas havia também uma finalidade social. Quem fazia parte das associações tinha um certo status social na cidade de Tiatira. Cada uma dessas associações, isso é importante a gente entender, para a gente entender o que Jesus está falando nessa carta. Cada uma dessas associações tinha o seu próprio Deus, haviam deuses pagãos. E funcionava assim, eles trabalhavam durante o dia, à noite as associações promoviam festas, festivais para os associados. Então à noite eles iam para a festa, e nessas festas havia sacrifício, comidas eram sacrificadas aos ídolos pagãos, e eles comiam dessas comidas, e também havia ali orgias sexuais, como nós estamos vendo nessas cidades aqui. Era normal no culto pagão a imoralidade sexual. Então quem fazia parte dessas associações participava de duas coisas: idolatria, das comidas ali nas festas sacrificadas aos ídolos, e eles comiam, adoravam, e da imoralidade sexual que acontecia nessas associações. Então, meus amados irmãos, o problema é que era praticamente impossível ser bem-sucedido no comércio ali na cidade de Tiatira sem fazer parte de uma dessas associações. Um comentarista bíblico diz que não participar era uma espécie de suicídio comercial. Era impossível prosperar financeiramente ali naquela cidade se não participar dessas associações. Então, querido irmão, o que os crentes dessa cidade deveriam fazer nessas circunstâncias? Manter
a consciência pura diante de Deus, ou participar das associações e ter todos os benefícios sociais e financeiros daquela sociedade? Olha o dilema dos crentes: ser santo ou ser esperto. Tenta imaginar a situação dos crentes ali da igreja de Tiatira. Qual era a posição deles nessa cidade? Se sai da associação, perde a sua posição na sociedade, perde a sua reputação e perde o lucro financeiro. Mas se permanece na associação, nega Jesus, trai Jesus, deixa de ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Era exatamente essa a situação dos crentes ali na cidade de Tiatira. E é interessante, meu irmão, a forma como Jesus se apresenta para essa igreja. Como nós vimos aqui nas cidades anteriores, Jesus sempre se apresenta de uma maneira que tem a ver com o contexto daquela cidade e com o que a igreja está vivendo. Então volte seus olhos para o versículo 18 e veja como Jesus se revela a esses irmãos. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então veja, Cristo se apresenta primeiro como Filho de Deus, e esse título declara a divindade absoluta de Jesus. Ele é Deus, não há nome acima do seu nome. Ele pode fazer todas as coisas, inclusive julgar todas as pessoas. Ele é o próprio Deus. E ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ou seja, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor Jesus. Ele vê todas as coisas, Ele conhece os locais secretos do nosso coração, Ele olha para nós e Ele conhece até mesmo as nossas motivações e pretensões. Não adianta pensar que aquele que tem olhos como chama de fogo vai fazer vista grossa para algo que esteja errado, ou que ele não vai se importar. Não, ele está atento a todas as coisas. E Jesus diz ainda que tem os pés semelhantes ao bronze polido, ou seja, pés reluzentes, pés firmes, que julga, que aniquila, que esmaga o pecado, aquele que dá o seu veredito com firmeza, e ninguém pode questionar o veredito daquele que é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então é assim que Jesus se revela para essa igreja, irmãos, que está ali nessa situação, flertando com o pecado. O que eu faço? Vou ser santo ou eu vou participar do pecado dessa cidade a fim de ter posição social e lucro financeiro? Então eles estavam ali nesse dilema, flertando, alguns se envolvendo, alguns tolerando o pecado dentro da igreja, e Jesus se revela dessa forma para essa igreja que está flertando com o pecado, flertando com o mundo, com o sistema corrupto, como nós vimos aqui na semana passada, que é regido e governado por Satanás. Mas veja, os olhos que tudo vê, também viu coisas boas nessa igreja. Jesus elogiou essa igreja. Meu amado irmão, os olhos do Senhor Jesus estão atentos, não somente às coisas ruins que nós praticamos, mas Ele também enxerga as virtudes da sua igreja. Veja o versículo 19, como Jesus elogia essa igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então perceba, havia amor nessa igreja, havia fé, havia serviço, havia perseverança. Dentre as 7 igrejas, irmãos, essa é a única destacada por seu amor.
Se em Éfeso, lembra da nossa primeira mensagem, o amor estava declinando, aquele primeiro amor a Cristo estava caindo, aqui em Tiatira o amor a Cristo estava aumentando. Se em Éfeso a orientação de Jesus era que eles precisavam voltar às práticas das primeiras obras, aqui em Tiatira era diferente. As obras atuais eram maiores do que as primeiras obras. Houve evolução, houve crescimento no amor, na fé, no serviço, na perseverança. É isso que o texto diz. As tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então perceba, meus amados irmãos, existem nessa igreja de Tiatira virtudes dignas de serem elogiadas pelo Senhor Jesus. Havia ali paixão, amor, serviço, amor a Deus. Quando há amor a Deus, a consequência óbvia é que há amor ao próximo. Então era uma igreja que trabalhava, que fazia muitas coisas, sempre com fé e com perseverança. E Jesus elogia as virtudes dessa igreja. Mas tem coisas nessa igreja que o Senhor da igreja não tolera. E Jesus começa a falar dessas coisas no versículo 20. Qual é a falha da igreja em Tiatira? Veja comigo o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja, meu amado irmão, havia uma falsa profetisa nessa igreja, e ela é chamada aqui de Jezabel, e eles estavam aceitando essa falsa doutrina. O falso ensinamento estava sendo tolerado por alguns e praticado por outros na igreja de Tiatira. Então veja que interessante, havia amor nessa igreja, mas faltava a sã doutrina, o compromisso com a doutrina. Lembra que na cidade de Éfeso era o contrário. Em Éfeso tinha sã doutrina. Os nicolaítas chegaram ali, eles não aceitaram as heresias, eles não aceitaram o falso ensino, mas faltava amor para eles. E Jesus repreendeu aquela igreja. Aqui tem amor, mas falta doutrina. Então você consegue perceber, querido irmão, a importância de ter essas duas coisas na igreja. Tem que ter amor a Deus, mas também tem que ter doutrina, conhecimento. Tem que ter luz na mente, tem que ter conhecimento profundo da palavra de Deus, mas também tem que ter fogo no coração. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus e amar a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. Tem que ter esse equilíbrio, doutrina e amor e paixão, plenitude do Espírito Santo de Deus. Quando falta uma dessas duas coisas, Jesus critica essa igreja. E uma igreja que não tem o conhecimento profundo de Deus, que não tem conhecimento profundo da sã doutrina, é uma empresa que é levada por qualquer vento de doutrina, é uma igreja que é levada por qualquer vento de doutrina, é uma igreja que se torna uma presa fácil nas mãos dos falsos profetas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui na igreja de Tiatira. Eles estavam tolerando o ensino de Jezabel, uma falsa profetisa. Agora veja, Jezabel não é necessariamente o nome dessa mulher. Eu e você sabemos quem é Jezabel, nós conhecemos Jezabel do Antigo Testamento. Nós sabemos que Jezabel foi a mulher mais terrível do Antigo Testamento. Lá no tempo do profeta Elias, mulher do rei Acabe. Então o intuito aqui
não é dizer que o nome dessa falsa profetisa é Jezabel, mas é mostrar para nós o caráter dessa mulher. É mais ou menos assim, imagina eu falo assim, ó, o diácono Lucas é o Pelé de São Pedro da Aldeia. Joga alguma coisa, Arthur? Não é que o nome dele é Pelé, mas se eu disser isso, todo mundo vai saber que ele joga bem. Se eu disser assim, olha, essa mulher, Jezabel. Eu não estou dizendo que o nome dela é Jezabel, mas eu estou dizendo que ela é uma mulher terrível, assim como Jezabel era terrível. É essa a ideia aqui, demonstrar o caráter dessa mulher que estava influenciando a igreja de Tiatira. Ela estava exercendo uma influência tão terrível nessa igreja, da mesma forma que Jezabel no Antigo Testamento exerceu uma influência terrível na nação de Israel. Nós conhecemos a história, nós sabemos que foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal. Nós sabemos que Jezabel misturou a religião com a prostituição. Nós sabemos que a Jezabel perseguiu os profetas de Deus, proclamou ali em Israel o paganismo, enfim, e sendo esposa do rei, ela influenciava o governo do rei Acabe. Nós sabemos que essa mulher era implacável, essa mulher era poderosa, era má, era sedutora, enfim. E aí o texto está nos dizendo que tinha uma espécie de Jezabel na igreja de Tiatira, que exercia ali uma influência. Ela dizia que era uma profetisa, que falava em nome de Deus, todavia o que ela fazia na verdade era desviar os crentes da palavra de Deus. E o texto nos diz que ela seduz, Jesus diz, seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, como que ela fazia isso, meus irmãos? Seduzir os crentes a praticarem a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Como que ela fazia isso? Tem duas coisas aqui, a imoralidade e a idolatria. É assim que ela influenciava essa igreja. De que maneira? Conforme nós falamos anteriormente, os crentes estavam vivendo em um dilema. Por um lado, eles sabiam que diante de Deus eles não poderiam participar das associações comerciais que promoviam festas pagãs, sacrifícios aos falsos deuses e imoralidade sexual. Por outro lado, se eles não participassem, eles não teriam trabalho, eles não teriam uma boa posição naquela sociedade. Então imagina o dilema que os crentes estavam vivendo naquele momento. E aí exatamente nesse cenário aparece a falsa profetisa, dizendo para eles o seguinte: olha, não tem nem o que pensar, vocês não podem cometer suicídio comercial, vocês precisam zelar pela família de vocês, pelo comércio de vocês, não tem outro jeito de prosperar aqui em Tiatira se não participar, vocês precisam sim participar das associações. Deus entende, é a nossa cultura, está tudo certo, vai lá, participa. Então você imagina, você já está nesse dilema, pensando, o que eu faço? Lutando para ser fiel a Deus. Aí alguém que se diz profeta, o pastor da igreja vem e fala, não, pode ir lá, pode participar, tranquilo, Deus vai entender, é assim mesmo, aqui é normal, na nossa cidade. E dessa maneira ela começou a influenciar os crentes daquela cidade. O que ela estava fazendo era motivar os crentes a se conformarem com os padrões do mundo. De que maneira? É normal. Todo mundo faz, todo comerciante aqui tem que participar dessas associações, é o único jeito de sobreviver. E dessa forma os crentes estavam perdendo o compromisso com a integridade diante de Deus, perdendo o compromisso com a obediência, perdendo o compromisso com a santidade diante de Deus. E sabe qual é o problema, irmãos, disso? O problema é que a Bíblia nos diz, lá em Hebreus, o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amado irmão, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não pode ter um caso com o mundo.
A noiva do Cordeiro, ela não pode se prostituir com os valores corruptos do mundo, da nossa sociedade que não conhece a Deus. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor, e qualquer ensino contrário a isso é falsa doutrina. Qualquer ensino contrário a isso não pode ser tolerado na igreja, conforme os irmãos em Tiatira estavam tolerando. Eles começaram a se envolver com idolatria e imoralidades naquela cidade, por causa desse falso ensino. Tem muitos líderes cristãos hoje ensinando a mesma coisa. Esse tipo de mensagem tem entrado dentro da igreja, e às vezes a gente não vê diferença entre a igreja e o mundo, o comportamento do crente e o comportamento do não crente, porque dizem: está tudo certo, Deus é amor, Ele perdoa, pode viver do jeito que você quiser. E por causa desse falso ensino, muitos hoje se apresentam como evangélicos, mas não apresentam uma vida de santidade. Muitos se apresentam como crentes, mas continuam negando a fé pelo seu comportamento. Pessoas que estão na igreja, mas jamais apresentaram sinais de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de conduta. Vivem sem verdade, vivem sem transparência, vivem uma vida de aparência. O problema, meus amados irmãos, é que uma vida de aparência não agrada a Deus, porque Deus sonda os nossos corações, os seus olhos são como chamas de fogo, Ele não fica impressionado com a nossa performance religiosa. Sabe o que agrada a Deus? Um coração contrito diante dEle, que reconhece o pecado, que reconhece que depende dEle, que não se conforma com o mundo, que não se conforma com o pecado. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a gente precisa tratar a sério o pecado nas nossas vidas. Os crentes ali em Tiatira estavam sendo ensinados: não é normal participar das associações aqui para ter lucro, a imoralidade, a idolatria, faz parte aqui da nossa cultura, está tudo certo. Dizem para nós o tempo todo coisas semelhantes a essa. É normal agir de vez em quando com desonestidade, uma coisinha pequena para ter vantagens financeiras. É normal uma mentira no trabalho, o patrão para ser promovido, enfim. Está tudo certo. O sexo fora dos padrões que a Bíblia nos mostra é normal, está tudo certo. O importante é o amor. Se eles se amam, não há problema. O importante é você estar feliz. É normal, todo mundo faz, querido irmão. Não é normal. O pecado não é normal. Pode ser normal para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, mas para aquele que nasceu de novo e um dia se encontrou com Cristo Jesus, não é normal. A igreja de Cristo não pode se conformar com o pecado. A gente não pode deixar a nossa mente ser cauterizada, mas a gente precisa clamar a Deus todos os dias, para que Ele derrame sobre nós convicção de pecado, lágrimas pelo pecado, pesar pelo pecado, tristeza, quando nós entristecermos a Deus. A gente não pode se conformar com esse século, com os valores corruptos de uma sociedade que não conhece a Deus. A gente precisa ser santo, porque o nosso Deus é santo. Porque, querido irmão, é impossível viver a prática do pecado e ao mesmo tempo desfrutar de intimidade com Deus. Ou nós rompemos com Deus e vivemos a prática do pecado, ou nós rompemos com o pecado e desfrutamos de intimidade com o autor da vida. As duas coisas juntos é impossível. É por isso que Jesus confronta essa igreja e oferece para aqueles irmãos a oportunidade de arrependimento. Veja comigo o versículo 21. E dei-lhe tempo
para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Veja que antes de aplicar o juízo, Deus, em sua graça e misericórdia, Ele nos dá tempo para que haja arrependimento. Todavia, o tempo para que haja arrependimento está acabando, meus amados irmãos. O juízo de Deus virá com toda certeza sobre toda a terra. E cada dia que nós temos é um tempo a mais de graça. Cada dia que nós temos é uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça estão abertas, meus amados irmãos. Os braços do Senhor Jesus estão abertos e estendidos para perdoar. Portanto, se há fôlego de vida em nós, se nós estamos aqui, significa que Deus está nos dando tempo para que haja arrependimento. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Jezabel foi advertida, mas o texto diz que ela não queria se arrepender. Quantas e quantas oportunidades Deus nos dá para que haja arrependimento, e a nossa resposta é não. Eu não quero me arrepender. Hoje, por exemplo, querido irmão, Deus nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra. Essa é a razão pela qual você está aqui. Deus, em sua soberania, te trouxe aqui nessa noite. Se Ele não quisesse você aqui, você não estaria aqui. Às vezes a gente escuta uma palavra e a nossa tendência natural é pensar em alguém. Fulano tinha que estar aqui. Se o fulano tivesse que estar aqui, ele estaria aqui. Mas o Deus soberano trouxe você aqui. Portanto, hoje é uma oportunidade que Ele está nos dando para que haja mudança nas nossas vidas. Pastor, será que Deus vai nos dar outras oportunidades? Pode ser que sim. Pode ser que tenhamos ainda muitas outras oportunidades, mas pode ser que essa seja a nossa última oportunidade de arrependimento. Nós não conhecemos o dia de amanhã e nós nem sabemos se haverá amanhã. Versículo 21 diz que Deus está dando tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Essa palavra prostituição, querido irmão, não é no sentido literal, não. A ideia aqui da prostituição é a seguinte: a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo, e quando a igreja começa a flertar com o pecado, com o mundo, ela está se prostituindo, é esse o sentido, porque ela está sendo infiel a Deus, ela está cometendo adultério diante de Deus. E quando a igreja é infiel, Deus adverte, dá o tempo para que haja arrependimento, mas quando a igreja se nega a se arrepender, o juízo de Deus é inevitável. Veja o versículo 22 e o versículo 23. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então o que o texto está nos dizendo? Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da oportunidade, ela zombou da paciência do Cordeiro de Deus. E meus amados irmãos, o evangelho da graça do Senhor Jesus exige arrependimento e mudança de vida. E se não há arrependimento, se a igreja ouve a voz de Deus e se recusa a mudar o que precisa ser mudado, não há outra alternativa, senão o juízo implacável de Deus. Veja, Jezabel havia se pervertido
na cama da idolatria. E agora o texto diz que ela vai ser lançada na cama da dor. É isso que o texto diz: eis que a prostro de cama. Entenda isso aqui, irmão. Não é literalmente uma cama, mas a ideia aqui, lembra? O adultério, não é literalmente o adultério, mas é a infidelidade da igreja contra o seu noivo. Então a cama aqui é, na verdade, o cenário do pecado. O que Deus está nos ensinando é o seguinte: o pecado é uma fraude. Esse cenário que a princípio nos oferece prazer, vai se transformar num cenário de dor e de sofrimento. Sabe o que Jesus está ensinando para nós, irmãos? Está ensinando que o lugar do pecado, o lugar do prazer, o lugar do adultério, o lugar da prostituição contra Deus, vai se transformar no lugar do sofrimento, no lugar das consequências amargas do pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. O pecado tem consequências amargas. O que Jesus está mostrando para aquela igreja e para nós, Ele está desvendando os nossos olhos para que a gente enxergue a realidade do que é o pecado. Ele está mostrando para mim e para você que aquilo que nos seduz, que nos oferece prazer, vantagens nesse mundo, exatamente esse cenário vai se transformar num cenário de sofrimento e de dor. É a ideia de que o pecado ele é doce no paladar, mas quando chega no estômago é amargo. O pastor Hernandes, ele costuma dizer: o pecado é uma fraude. Ele oferece prazer e traz desgosto, promete liberdade e escraviza você, promete vida e paga com a morte. E ele diz mais: o pecado vai levar você mais longe do que você está disposto a ir. Às vezes a gente faz isso, né? Não, está tranquilo, eu vou só até ali. Não, o pecado vai te levar mais longe do que você está disposto a ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você deseja ficar, e o pecado vai custar mais caro para você do que você está disposto a pagar. Querido irmão, de Deus não se zomba, é o que Paulo diz escrevendo aos Gálatas: aquilo que o homem plantar, com toda a certeza ele vai colher. Portanto, viver pecando e pensar que você não vai colher os frutos amargos do pecado é zombar de Deus. Viver pecando e achar que vai ficar por isso mesmo, que não vai acontecer nada, é zombar daquele cuja Bíblia diz que os olhos são como chamas de fogo e que os pés são como bronze polido. De Deus não se zomba, Ele está vendo todas as coisas. Portanto, querido irmão, grave essa verdade no seu coração: o preço do pecado é muito mais alto do que você está disposto a pagar. A hora que a conta vier, você vai tomar um susto, porque o pecado é isso, é uma fraude. O versículo 23 nos mostra que a disciplina e o juízo de Deus viria, que Ele mataria os seguidores de Jezabel, para que todas as igrejas soubessem que Ele é o Deus que sonda mentes e corações, ou seja, não há nada que esteja secreto diante dos olhos de Deus. Ele conhece todas as coisas, aquilo que ninguém sabe, só você sabe, Deus sabe. Não tem nada despercebido diante do Senhor Jesus. O juízo viria para servir de exemplo para as outras igrejas. Jesus descortina diante dos olhos daqueles crentes as verdades sobre o pecado, porque naquele momento estava seduzindo: olha, vai ser bom, é prazeroso, você vai ter uma boa posição na sociedade, você vai ter recursos financeiros, e Jesus está mostrando: olha, é até doce no paladar, mas vai ser muito amargo no estômago. É isso que Ele está nos ensinando. Mas o texto continua, e Jesus também tem uma palavra para os fiéis. Volte seus olhos para o versículo 24 e o 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira:
há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então veja que interessante, irmãos. Jesus falou com os infiéis, com aqueles que estavam se prostituindo com o mundo. Mas agora ele fala com os fiéis. E a gente aprende algo aqui importante para nós. Na mesma igreja, tem vários tipos de pessoas. Aqui nessa igreja tinha pelo menos 3 tipos de pessoas. Na mesma igreja, tinha os que eram fiéis a Deus, tinha os que estavam tolerando o pecado, eles não praticavam, mas toleravam, em nome do politicamente correto, vamos deixar, não vamos falar nada. E tinham aqueles que eram infiéis, que estavam praticando o pecado. E o Senhor Jesus, Ele sabe exatamente quem é quem dentro da igreja. Na mesma igreja tem gente salva e tem gente perdida. Tem joio e tem trigo. E a reflexão que eu e você precisamos fazer hoje é a seguinte: quem somos nós? Quem é você nessa igreja? Você é o fiel? O infiel? Ou aquele que não pratica o pecado, mas em nome do politicamente correto, você não fala nada, deixa do jeito que está? Sabe por que é importante a gente refletir em quem nós somos? Porque às vezes o pastor não sabe, o seu irmão não sabe, mas o Senhor Jesus, Ele vê todas as coisas. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. E se você está aqui, querido, nessa noite, é porque os braços graciosos, amorosos e bondosos daquele que morreu por nós estão abertos para nos receber. É por isso que Ele morreu, querido, porque nós somos assim, pecadores. O nosso coração é inclinado para o mal, e a gente tem essa tendência de sermos seduzidos pelo mundo. Por isso que Ele morreu, para pagar o preço no meu lugar e no seu lugar. De maneira que é importante, querido irmão, que a gente aproveite o tempo que Ele nos dá, para que haja arrependimento. Mas veja o que Ele diz para os fiéis. Ele diz para eles o seguinte: permaneçam fiéis. Jesus está dizendo: eu não vou pedir outra coisa de vocês, eu só quero que vocês permaneçam fiéis, até que eu venha. Eu estou voltando, permaneçam fiéis a mim. O texto diz: conservai o que tendes, ou seja, conserve o amor, conserve a fé, conserve o serviço, conserve a pureza, conserve a santidade. Aguenta mais um pouquinho, continua fiel, porque eu estou voltando, eu já estou chegando, vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho, porque, meu amado, há uma luta sangrenta no meu peito e no seu peito. A carne milita contra o espírito, a gente vive essa ambiguidade. Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É uma luta sangrenta, e a gente, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode sim se manter fiel, mesmo numa sociedade infiel aos valores da palavra de Deus. E Jesus está falando para os fiéis: aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco eu estou voltando, e eu vou resolver isso tudo, essa guerra, essa luta contra a carne vai acabar. Eu vou colocar um ponto final. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus está nos dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque um dia todos nós ouviremos, as trombetas irão soar, e a glorificação vai ser consumada, e nesse dia, num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo corruptível vai se transformar na incorruptibilidade, o nosso corpo mortal vai se tornar imortal, nós que somos imperfeitos seremos perfeitos, e nesse dia vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória.
onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. É Cristo Jesus aquele quem nos dá a vitória, é Cristo Jesus aquele quem nos sustenta. Portanto, confie em Cristo e permaneça fiel a Cristo, porque Ele irá voltar com toda glória e poder. E quando Ele voltar, Ele tem um prêmio para os fiéis. É assim que ele termina todas as cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele diz: permaneçam fiéis até que eu venha, e quando eu chegar, eu tenho uma recompensa para vocês. Veja comigo o versículo 26 até o 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, ao vencedor, quem é o vencedor? Aquele que permanecer fiel, aquele que não ceder, aquele que não se prostituir com os valores corruptos do mundo, contrário aos valores de Deus, aquele que permanecer fiel. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Meu amado irmão, aqueles crentes em Tiatira, eles estavam sendo seduzidos para ter uma alta posição naquela cidade, para ter recursos financeiros, para serem pessoas importantes ali. Jesus está dizendo para eles: olha, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão ter uma posição de honra, não na cidade de Tiatira, mas vocês vão reinar comigo, diante de todas as nações. E a ideia do cetro de ferro, que vai quebrar os ímpios, como se fossem vasos de barro, é a ideia do castigo eterno, que está reservado por todo aquele que não crê no Senhor Jesus. É a ideia da destruição eterna para aquele que não é fiel. Então Jesus está descortinando diante dos nossos olhos a realidade, porque os crentes estão ali naquela cidade, e os que são infiéis a Deus estão ganhando dinheiro, estão tendo uma boa posição naquela cidade, e os fiéis não estão tendo aquela posição. E Jesus está falando assim: ei, é melhor você ser fiel a mim. Sabe por quê? Porque eu estou voltando, não vou demorar, e a hora que eu voltar, os infiéis vão ser destruídos como vaso de barro, e os fiéis vão reinar comigo diante de todas as nações, e vão julgar os ímpios. E ele ainda fala da estrela da manhã. Existem muitas interpretações para a estrela da manhã, mas a melhor delas é que a estrela da manhã é o próprio Cristo. Não há nada mais precioso para mim e para você na eternidade do que a presença de Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Nós veremos o nosso Senhor, nós veremos a glória de Deus refletida na face de Cristo, não por um dia, não por algumas horas, não por alguns meses, mas por toda a eternidade, na presença daquele que criou os céus e a terra e nos ama, a ponto de morrer por nós, para que eu e você pudéssemos hoje ter a certeza da salvação. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado irmão, eu quero orar por você, quero te convidar a fechar os olhos, e como eu costumo dizer aqui, quando o pastor prega, ele não está apontando o dedo e dizendo o seguinte: olha, eu sou perfeito, vocês precisam mudar, não. Mas essa palavra já mexeu comigo, já transformou meu coração, já me desafiou. E às vezes nem vontade, às vezes, quando a gente faz a série, não tem jeito de escapulir, né? Porque todo mundo já sabe qual é o próximo sermão. Mas tem hora que dá vontade até de a gente correr, de pregar aquela palavra que é pesada demais. Mas nós sabemos que é a verdade que liberta. Uma palavra mais leve, mais doce, mas que não seja a verdade, ela não liberta, não cura, não produz salvação. E quando a gente fala do juízo de Deus,
A gente não fala para colocar medo, a gente fala para apresentar a boa notícia de salvação, que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Quando a gente fala do juízo de Deus, a gente fala para a gente se alegrar na certeza de que o juízo de Deus não é para mim e não é para você, se você crer no Senhor Jesus. E se você não crer no Senhor Jesus, Ele te traz aqui nessa noite para te dar essa oportunidade de confiar exclusivamente no seu nome, de ter essa certeza nessa noite de que quando a morte chegar, você vai fechar os olhos aqui e abrirá na glória diante do Rei da glória. E a palavra é uma só, é a mesma que todos os verdadeiros profetas pregaram durante toda a história do povo de Deus: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Creiam no Senhor Jesus e sejam salvos, tu e a tua casa. Feche seus olhos e vamos falar com Deus nessa hora. Pai amado, nós nos prostramos, Deus, diante de Ti. Nos prostramos diante da Tua palavra, Pai. E clamamos a Ti para que o Senhor mude o nosso ser, para que o Senhor quebrante, Pai, o nosso coração, a nossa alma, Pai, para que haja pureza nas nossas vidas, para que em nome de Jesus sejamos homens e mulheres fiéis, para que em nome de Jesus sejamos uma igreja que consegue enxergar além do que os nossos olhos físicos conseguem ver, mas que sejamos uma igreja que enxerga a realidade espiritual, que vive a partir de uma perspectiva eterna, que tem a convicção que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. O nosso reino é eterno, o nosso reino é o reino de Cristo Jesus, e que como cidadãos dos céus, possamos viver nesse lugar, e que em nome de Jesus, não sejamos seduzidos pelo que o mundo pode oferecer, mas que muito pelo contrário, que possamos influenciar essa sociedade, para que todos possam enxergar o caminho da eternidade, o caminho da verdadeira vida, para que todos possam enxergar aquilo que é invisível, mas é real, para que todos possam Te conhecer, Pai, através de nós. Ó Deus, eu clamo a Ti, tenha misericórdia de nós, e nos ajude a ser uma igreja fiel e santa diante do Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, Pai. Peço que o Senhor me ajude dia após dia, e que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos. Pai, eu não conheço o que se passa aqui em cada coração, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor se revelou aqui como aquele que tem olhos como chamas de fogo, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que todo mundo aqui pensou em algum pecado, alguma prática que precisa ser abandonada, algumas questões, ó Pai, que precisam ser deixadas para trás, mas eu sei também das dificuldades que nós encontramos. Eu sei também, meu Pai, como é difícil abandonar um hábito. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor derrame sobre nós poder do Teu Espírito e nos capacite a cada um, Pai, para que cada um possa lidar com os seus pecados, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Em nome de Jesus nós imploramos, Pai, purifica a Tua igreja para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu amado e querido irmão, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que esse amor que é incondicional de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas todos os dias, até a volta gloriosa e triunfal do Senhor nosso, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Amém e amém.
Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria